Bom, gente, vamos aqui para a última aula dessa nossa trinca de aulas aqui sobre BNDES e alguns fundos do setor público, né, do governo federal. Hoje a aula talvez lembre um pouco um filme ou um livro de detetive, que você vai traçando as linhas para descobrir por onde andou o criminoso, que hoje tem muitas ligações aqui. O texto base é um texto curto, mas muito, muito denso. Ele é pesado para ler. Que ele é de 2013, ele é um pouco antigo, mas ele pega uma parte interessante do período esse que a gente vem analisando já há muito tempo, que corresponde aí, grosso modo, aos governos petistas, né? Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, pegando um pedacinho do 2 em alguns casos. E para algumas aulas a gente viu até o dado mais recente, né? Então, pegou também de algumas aulas o caso Temer e Bolsonaro, mas o grosso dos desenvolvimentos, né, todos se deram ao longo desse período aí, 2004, 2005, até mais ou menos 2014, 2015. Esse é o período-chave que a gente está analisando, porque ali é onde se acumulou reservas internacionais, se optou por usar as compromissadas, como a gente viu na aula do compulsório, ele foi sendo pouco utilizado como instrumento ao longo mais ou menos desse período, mas ali 2009, 10, ele voltou a ser utilizado de modo intenso, colocando várias possibilidades de deduções, de pequenas intervenções, né, em mudanças, várias exceções, mas muitas exceções. Então, esse é mais um texto, além do uso do BNDES, do FAT, todo o resto que a gente já viu. Então, é esse grande período em que muitas coisas acontecem. Então, acho que a última fatia de coisa que falta ver nisso é esse texto de hoje. Ele é de três técnicos do Senado Federal, a Maria Ruarelli, o Joaquim Neto e o Renato Brown Filho. Eles são consultores legislativos do Senado, são economistas, talvez um deles seja contador, são concursados, né, do Senado, são assessores legislativos. Esses textos para discussão do Senado são publicações muito extemporâneas, elas não têm uma periodicidade, como é o caso da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão de assessoria dentro do Senado, mas a IFE, que a gente leu alguns textos deles, né, eles têm um cronograma de publicações bem específicas. Esses textos para discussão do Senado, eles de vez em quando que sai algum estudo. E esse aqui é muito interessante. Ele analisa várias coisas, mas eu vou focar aqui só em um pedaço da discussão. Tem um outro que eu vou deixar de fora. Então, o que eu vou analisar é a parte que fala sobre como o Tesouro movimentou ações, títulos, enfim, patrimônio, entre ele, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Fundo Soberano, que não existe mais, e vou focar nesse lado mais patrimonial da coisa, para onde foram ativos e coisa e tal. Tem um lado mais fiscal dessa discussão, que é a contabilidade criativa. A contabilidade criativa não foi só isso que eu vou mostrar na aula e que está no texto, tem mais coisas na contabilidade criativa, e grosso modo, a contabilidade criativa foi uma forma de você manipular contas públicas. Poucas delas são manipulações assim graves, do tipo, nossa, eles de fato enganaram. São manobras contábeis. A maioria delas, a grande maioria, são até dentro das regras. Então, muito ali nem quase que não dá para enquadrar como um crime. E, na verdade, depois, quem fez essas contabilidade criativa ou pedaladas fiscais até nem teve nenhuma consequência jurídica, que eu me lembro para ninguém, porque são manobras dentro do jogo. Mas, assim, são manobras um tanto temerárias e o objetivo, né, que era maquiar o resultado fiscal do governo. Ele estava tendo um déficit em alguns anos e se moveu essas contas para parecer que dava um superávit. Então, esse lado fiscal eu não vou acompanhar na aula. O texto fala disso. Tem mais coisas das pedaladas fiscais ou da contabilidade criativa que são nesse mesmo intuito, mas que também eles não analisam no texto, porque o foco deles é justamente na relação desses entes aí, né? BNDES, Caixa, Fundo Soberano e tal.
Então, é um outro foco, mas tem essa questão das pedaladas fiscais que não vai ser um foco meu aqui na aula, porque daí tem que dizer, bom, uma discussão foge do tópico, né, de economia monetária, vai para o lado das finanças públicas, né, de dizer, tal item é lançado como uma despesa de capital, tal questão é despesa financeira, enfim, é uma contabilidade bem detalhista, que eu gosto desses assuntos, acho muito importante a gente dominar, mas foge muito do nosso escopo e é muito técnico, eu domino muito pouco, então até para eu conseguir ensinar vocês, seria difícil. O texto ele tem 10 pontos no início, são 10 itens ou 10 manobras que eles analisam ao longo do texto. Eu vou acompanhar aqui as 10, algumas são mais complexas, daí eu fiz umas figurinhas aqui com animações e tal, para a gente entender melhor. Algumas são simples e vai tranquilamente, assim, não se gasta muito tempo para entender. Em todos os pontos, isso aqui são prints, deixa eu passar aqui por alguns, são prints do próprio texto, e o que eu acho muito interessante aqui é que todos os pontos eles começam com uma explicação rápida, como se fosse um resumo, que é o que está no print. Sempre no fim do resuminho tem um instrumental regulatório ou legislativo que permite com que essas práticas acontecessem. Então, algumas, por exemplo, nesse caso aqui, que é uma capitalização que o Tesouro fez para o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES. Sendo que, no caso do BNDES, a gente estudou, a gente já viu. Os instrumentos legais que permitem isso acontecer nem foram da época desses governos que os implementaram. São a resolução do Conselho Monetário Nacional de 98, o circular do Banco Central de 98 e outra de 2001. Então, são coisas pretéritas, mas que foram utilizadas. Agora, em outros casos, não. Tem um decreto de 2012, aqui é uma medida provisória de 2012, uma lei de 2013. Acho que é essa medida que virou lei. Então, para todos os pontos, eles trazem um instrumento legal em questão, e, em alguns casos, eles ainda trazem a citação, né? O que está escrito no decreto ou na medida provisória. Então, é bem técnico esse texto, ele vai bem nos detalhes jurídicos da coisa, jurídicos e contábeis. Né? Então, é algo bem técnico. Então, o primeiro ponto é uma capitalização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do BNDES, com títulos. A questão é que o instrumento financeiro para isso acontecer foi esse instrumento híbrido de capital e dívida, que é um tipo de instrumento financeiro que não é muito comum, porque ele tem umas características um tanto estranhas. Então, como que fica isso na prática? O Tesouro Nacional emite títulos dele de dívida, então é um passivo dele, porque ele tem que pagar essa dívida, então é um passivo para o Tesouro, é um ativo para quem o detém. E para quem recebeu, seja Banco do Brasil, Caixa ou BNDES, ganha esses títulos como um ativo, é um ativo deste ente. Agora, por que é um instrumento híbrido de capital e dívida? Porque para um dos entes é considerado como se fosse uma dívida. Aqui para o Tesouro Nacional é um ativo que é um crédito contra o tomador, que deveria aparecer como uma dívida no lado do passivo, né, do tomador de recursos. Só que lá no passivo do tomador de recursos não aparece como se fosse uma dívida, aparece como se fosse capital, entra no patrimônio líquido. Então é um instrumento híbrido. Para um dos lados é lançado como se fosse um crédito, como se fosse uma dívida, né? Porque o crédito do outro lado é uma dívida. Então, para o Tesouro Nacional, foi um crédito, é como se o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES devessem para eles. Mas no balanço dessas entidades, não é lançado como uma dívida, é lançado como patrimônio líquido. Então, é um instrumento. Não sei exatamente a racionalidade por trás, mas foi assim que foi feito. Tecnicamente, isso é considerado um bônus perpétuo, que é um outro nome de chamar isso, que é o credor, no caso aqui o Tesouro, ele não pode exigir do tomador o resgate do principal, só os juros. Então, o tomador, ele devolve o principal, o crédito todo, quando quiser. Então, você dá muito poder para o tomador de recursos, né? Ele tem que ir pagando juros, mas o principal ele paga se quando quiser. Como está tudo dentro do governo, o mesmo governo que vai apontar
E hoje em dia, como é tudo Ministério da Economia, ainda mais centralizado, né, do que na época. Então, provavelmente é o mesmo ministro da Economia que põe o secretário do Tesouro, o presidente do Banco do Brasil, do BNDES e da Caixa. Então, é a mesma pessoa que gere tudo. Então, nesse caso, não tem grandes consequências, porque é tudo dentro de uma gestão maior, né, que é a mesma. Essas emissões de títulos, aqui começa a contabilidade criativa, elas não apareceram no Orçamento Geral da União. Deveriam ter aparecido, alegam os técnicos aqui do Senado, só que o governo não considerou isso como algo que devesse passar pelo orçamento, porque eles disseram que são emissões diretas de títulos, não passou pelo mercado. A gente criou um título e colocou no balanço dos tomadores, não é uma dívida a mercado, então tudo bem. Mas, contabilmente, tem uma outra interpretação que diz, não está tudo bem, está errado, e o correto, argumentam os autores, seria lançar essa emissão de títulos do Tesouro como uma despesa de capital, esse instrumento híbrido como uma concessão de empréstimo, e o diferencial de juros. Que diferencial de juros? Esse título do Tesouro é um gasto à taxa Selic, e o que ele recebe no lado do ativo são taxas subsidiadas. Lá no caso do BNDES, a gente viu que era a TJLP, que sistematicamente ficou abaixo da Selic. Então, o Tesouro ele tem um gasto efetivo de juros, que é um gasto fiscal e deveria ser colocado, né, contabilmente, o nome disso seria equalização de taxa de juros, que seria um gasto primário e deveria ser lançado no orçamento da União como tal, mas não foi feito. A capitalização, né, ponto 2, capitalização na Caixa Econômica, com ações da Petrobras e de outras empresas, majoritariamente Vale e Eletrobras. Então, o Tesouro ele tinha ações dessas empresas, basicamente da Petrobras, e ele foi e passou isso para a Caixa Econômica Federal, para a Caixa ter mais capital e poder realizar mais empréstimos. Por que isso? Tem regulamentações do Banco Central que, atendendo regulamentações prudenciais que vêm do BIS, então, eu acho que eu já falei aqui para vocês do BIS, o Brasil é membro desse sistema de pagamentos internacional, então ele tem que aderir a normas regulatórias e contábeis desse sistema maior. E ele tem parâmetros, né, nesse sistema regulatório que coloca limites para o ativo de um banco, ativos ponderados pelo risco, em proporção ao patrimônio líquido. Então, um ativo, ele pode ter só uma certa proporção, tem um limite de ativo arriscado em relação ao patrimônio líquido. No caso de um banco, o ativo mais arriscado seria o próprio crédito que ele concede. Então, a Caixa, na época, ela já estava chegando no limite da regulamentação. Ela já estava com o seu ativo no limite máximo de proporção em relação ao seu patrimônio líquido. Então, o Tesouro resolveu aumentar o patrimônio líquido da Caixa para fazer com que sobrasse espaço contábil, né, no lado do ativo para a Caixa conceder mais créditos. Esse aumento no patrimônio líquido da Caixa foi feito não com um aporte de dinheiro diretamente, mas com um aporte de ações que o Tesouro tinha. Então, foi assim que se permitiu que a Caixa tivesse um espaço, né, maior no seu balanço para conceder mais créditos. De onde vieram essas ações, a gente vai ver já já. Uma capitalização do BNDES, ponto 3, que seria uma passagem para o BNDES de um crédito que o Tesouro possuía contra Itaipu. Itaipu é a hidrelétrica, lá em Foz do Iguaçu. Ela é uma empresa, se não me engano, é até uma sociedade anônima. E tem ações e tudo mais. É basicamente a Eletrobras, o Tesouro acho que deve ter alguma coisa, o governo do Paraguai deve ter também, enfim. E a Eletrobras havia adiantado um dinheiro para Itaipu em algum momento. Tinha um crédito contra Itaipu. Talvez seja alguma debênture, não sei exatamente o instrumento financeiro desse crédito, no texto eles não estabelecem como foi feito, mas a Eletrobras tinha esse crédito contra a Itaipu. Então, a Eletrobras passou esse crédito para o Tesouro Nacional, a gente já vai ver também como isso aconteceu, e o Tesouro, tendo esse crédito contra a Itaipu, que é um ativo, porque você vai receber dinheiro com juros de Itaipu, o Tesouro passa esse crédito ao BNDES. E, em troca, o BNDES deu ações
de empresas, majoritariamente da Petrobras, para o Tesouro. E essas ações foram as que depois foram parar lá na Caixa Econômica Federal. Essa história vai aumentar, essa figurinha vai ficar bem maior, porque tem que explicar como que o BNDES teve essas ações, de onde veio esse crédito, enfim, tem muita questão ainda aí para se ver. Então, o crédito que o Tesouro tinha contra Itaipu era de 6 bilhões, é bastante dinheiro. Então, foi como na troca, né? O Tesouro deu esses 6 bilhões em crédito do BNDES, e o BNDES devolveu em ações de sociedades anônimas. Poderia pagar com títulos de dívida pública, né, ou ações, mas ele acabou pagando com ações. Isso vem aqui dessa lei. E aqui está a redação, né, de parte da lei, e aqui está a figurinha descrevendo. Bom, ponto 4 quer explicar de onde veio esse crédito, né, contra Itaipu Binacional. Então, essa questão aqui foi o Tesouro, como que ele adquiriu esse crédito. Ele emitiu títulos do mesmo jeito. Vocês veem que nessa época foi um período que o Tesouro Nacional gostava de emitir títulos, né? Qualquer coisinha, emite título, manda um título, pega alguma coisa. Então foi uma época em que o Tesouro, e por isso que se reclamava muito, né, que a gestão fiscal nesse período não era muito bem feita, não era austera, não era, tinha gente que dizia que não era séria, porque foi um uso grande, né, como vocês estão vendo, de emitir títulos para fazer coisas com esses títulos. Então, a Eletrobras tinha esse crédito contra Itaipu, foi uma relação dela com Itaipu, até porque a Eletrobras é também acionista de Itaipu, foi uma relação entre as duas empresas, mas o Tesouro resolveu comprar esse crédito contra Itaipu e, para isso, deu títulos para a Eletrobras. Daí foi esse crédito que andou até o balanço do BNDES em troca de ações, e essas ações depois o Tesouro foi e entregou para a Caixa Econômica Federal. Uma grande movimentação. Vai piorar, vai ter mais coisas ainda. Esse aqui é um movimento mais inofensivo, digamos assim, que é o Tesouro comprando da CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. Isso aqui não chega nem a ser um fundo, é mais um dinheiro que a ANEEL, que é a Agência Regulatória do Sistema Elétrico, tem, que ela cobra das produtoras, né, de energia elétrica uma taxinha que ela coloca nessa conta, e essa conta depois é usada basicamente para subsidiar energia elétrica mais limpa, né, como eólica e solar. Então, essa CDE ela tem recursos dentro dessa conta, que é a ANEEL que gere, e dentro dessa conta eles tinham também, deixa eu só ler rapidinho aqui, emissão direta de títulos do Tesouro a favor da CDE, e aquisição do Tesouro de crédito da Eletrobras contra Itaipu. Então, aqui foi o Tesouro, ele também colocou dinheiro nessa conta, porque essa conta também tinha algum crédito com o Itaipu. Então, tinha algum rolo aí com essa conta, mas os autores também não entram muito nesse detalhe. Mas foi mais emissões de títulos do Tesouro. E aqui, de novo, lá vem o Tesouro, né? O que será que ele vai fazer agora? Vai emitir mais títulos. Então, aqui tem mais um lancezinho contábil que mexe nos resultados fiscais. Aqui eu vou falar rapidinho de dois fundos. A gente já viu aulas passadas, né? O FGTS, o FAT, o Fundo de Investimento do FGTS. Então, são vários fundos, aqui tem mais dois. O Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização, que é esse aqui, que é um fundo que pertencia a outro fundo. Essas gestões desses fundos, né, é assim mesmo. É um fundo que tem um outro fundo que tem não sei o quê. Então, esse fundo era parte do Fundo Soberano, como é o nome? Fundo Soberano do Brasil, que foi extinto em 2019. Então, o que é o Fundo Soberano? Ele foi criado em 2008. Por quê? Em 2008 houve um superávit nas contas do governo expressivo. Sobrou bastante dinheiro. E na época se pensou o seguinte, e já vinha tendo, o Tesouro vinha tendo superávites nos últimos anos, né, à época. E esse superávit, ele vai, como a gente vê, ele fica alocado lá na conta única do Tesouro, e de lá ele só pode sair para pagar a dívida. Se ele não for usado para pagar a dívida, o saldo fica retido na conta única, quando tem um superávit.
E o governo pensou, complica um pouco as coisas para o governo, porque nos anos que ele tem superávit, isso alimenta a conta única e não pode ser usado para mais nada, além de reduzir dívida. Se vem um ano de crise e o governo quiser fazer uma política fiscal para ajudar a economia a se recuperar, como está em crise, muito provavelmente ele vai estar em déficit. E daí, para isso, para ele conseguir gastar ainda mais, ele vai ter que emitir uma dívida. E como ele não pode pegar superávites acumulados no passado, que ainda não foram usados para abater dívida pública, não foram usados porque está lá acumulado na conta única. Mas ele não pode usar esse recurso da conta única, legalmente é proibido, usar o superávit que foi acumulado anteriormente para gastar em um outro período. Então, eles pensaram, não existe uma poupança pública no Brasil. O que o governo poupa com o superávit é só para abater a dívida pública. Se ele não quiser abater a dívida pública, fica lá parado na conta única. E é isso. Não se consegue o governo aproveitar o superávit de um ano para usar o recurso em um ano que tem crise. Então, a ideia que tiveram em 2008 foi, vamos criar esse instrumento. Daí se criou o Fundo Soberano do Brasil, em que ele recebia parte do superávit de cada ano, era colocado nesse fundo, e ele era para ser utilizado em anos, né, com crise, né? Então, o principal feito dele é mitigar os efeitos dos ciclos econômicos. Então, essa era a ideia. Além disso, no fundo, se colocou também ações de estatais e títulos de dívida pública. Então, era um fundo que tinha vários tipos de recursos lá dentro. E daí, depois desse fundo, se resolveu fazer esse Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização, que seria uma possibilidade de gasto a qualquer momento. Ele não seria só, não teria um gatilho só quando tem uma crise financeira, ele poderia ser usado a qualquer momento. Então, foi uma partezinha desse fundo para ser utilizado de modo mais corriqueiro. Então, essa foi a estrutura desses fundos, mas o Fundo Soberano foi extinto em 2019. E daí o recurso ele foi todo raspado, levado para as contas do Tesouro. Então, o que o BNDES fez com esses entes todos, né? E aqui faltou a animação. O BNDES tinha títulos, que adivinha de onde veio, né? Lá do Tesouro. Ele passou títulos para esse fundo fiscal, que tinha ações. Essas ações foram para o BNDES. Bom, esse fundo fiscal, com esses títulos, ele passou esses títulos para o seu fundo superior, que era o fundo soberano. O que acontece contabilmente quando esse título entra no fundo soberano? Esse título, quando está no BNDES, ele é considerado contabilmente dívida a mercado. Por mais que o BNDES seja do governo, saiu do Tesouro. Então, é dívida a mercado. Contabilmente, ele é contabilizado assim. O fundo soberano é um fundo dentro do Tesouro. Então, esse título, quando entrou no BNDES, vira dívida. Quando ele entra no fundo, na verdade, ele voltou para dentro do Tesouro. Então, daí deixa de ser dívida pública a mercado e, com isso, reduziu a dívida pública nesse montante. Então, agora, a figurinha inteira para a gente ver. Então, o Tesouro emitiu títulos para o BNDES pegou esses títulos e trocou por ações com o Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização, e esse fundo passou para o Fundo Soberano do Brasil esses títulos. Depois o Tesouro emitiu mais títulos, jogou para a Eletrobras em troca de crédito contra a Itaipu, daí ele passou esse crédito contra a Itaipu para o BNDES e pegou as ações para si. Depois essas ações foram parar lá na Caixa. Uma grande movimentação patrimonial do governo, um grande reajuste, né, dos ativos todos entre todos esses entes. Além disso, tem as emissões de títulos do Tesouro direto para o BNDES, sem ser essa movimentação. Né? E também para a Caixa e Banco do Brasil, que foi o que a gente estudou nas últimas aulas. Né? Mas, basicamente, as do BNDES. Então, além desses títulos que a gente viu aqui, que o Tesouro emitiu, tem outros ainda. Então, como eu falei, foi um período em que o Tesouro emitiu muito título, né? Trabalhou bastante a Secretaria do Tesouro. E, por fim, tem outras questões fiscais aqui. Uma delas é antecipação de dividendos da Caixa e do BNDES. Então, eram lucros que ainda não tinham sido bem realizados na Caixa e no BNDES, mas
o Tesouro fez lá uma amarração jurídica para que o dividendo viesse antes do prazo para dentro do Tesouro e com isso melhorasse o resultado fiscal de um determinado período, né? Os subsídios que o Tesouro fazia via emissão de títulos não entraram como despesa primária, mas esses dividendos foram receita primária. Então, um lado da operação não vira despesa primária, mas o outro é receita primária. Então, melhora os resultados fiscais, né, primários. E daí, outras questões aqui, elas são mais regulatórias. Uma delas, que é uma regulamentação da CVM, que é uma regulamentação que tem no mundo todo, que é o seguinte: quando você tem ações de uma empresa, contabilmente, no seu balanço, você tem que marcar elas a mercado. O que é marcar a mercado? A ação hoje está valendo 10, beleza, está 10 lá no seu ativo. Ela subiu para 12, seu ativo subiu também para 12. Ela caiu para 8, seu ativo caiu para 8. Subiu para 9, seu ativo sobe para 9. Então, tem que ter uma atualização em tempo real do valor do ativo. O que a CVM fez foi dispensar o BNDES de marcar mercado Eletrobras, Petrobras e Vale. Então, foi uma mudancinha regulatória, uma exceção na regulamentação, e daí se contabilizou essas ações por um critério de longo prazo, algo como um valuation ali, alguma coisa de análise fundamentalista, travando o valor delas num valor alto. Travando esse valor no valor alto, deixou o ativo do BNDES elevado, inflou o ativo e gerou um lucro contábil que permitiu a antecipação dos dividendos para o Tesouro, que foi o que a gente viu aqui no ponto 7. Então, foi uma manobra contábil também para melhorar os resultados fiscais do governo. E daí, outra mudança, essa que vem do Conselho Monetário. Eu falei CVM, mas nesse ponto 8 eu não me lembro, talvez tenha sido o Conselho Monetário também. Mas, em todo caso, aqui o Conselho Monetário ele também aliviou regulamentações para o BNDES, que é disposição ao risco por cliente. O que acontece isso? É uma regulamentação que também vem do BIS, das regulamentações de Basileia e tudo mais, que é o seguinte: tem limites para cada banco do tanto que ele pode emprestar para o mesmo cliente, para evitar risco sistêmico no sistema financeiro, do tipo, se esse cliente vai à falência e um banco está muito exposto em crédito para esse cliente, o banco provavelmente vai falir também. Então, para evitar que isso aconteça, e daí esse banco falindo vai arrastar outros bancos e pode precipitar crises financeiras. Então, por regulamentações, tem limites para o que um banco pode emprestar para um único cliente, o tanto de ações que ele pode comprar, de debêntures que ele pode comprar. Tem limites de exposição para cada cliente. E o Conselho Monetário deu uma exceção para o BNDES em sua exposição de risco diante da Eletrobras, da Petrobras e da Vale. Então, permitiu que eles passassem, né, do limite de 25% de patrimônio de referência do banco. O que é isso? Isso quer dizer que nenhuma empresa, a regulamentação nenhuma empresa pode emprestar, nenhum banco pode emprestar para o mesmo cliente acima de 25% do seu patrimônio líquido. Não é exatamente patrimônio líquido, é o de referência, é um recorte dentro do patrimônio líquido. Mas essa resolução do Conselho Monetário Nacional liberou esse limite para o BNDES na exposição frente a essas três empresas, Eletrobras, Petrobras e Vale. Por quê? Porque se ele não liberasse, essa passagem de ações aqui pelo balanço do BNDES não ia poder. Porque quando essas ações passaram pelo balanço, excedeu 25%. Então, tirou esse limite para essa manobra poder acontecer. Porque se não tivesse essa modificação, quando a ação entrasse no balanço, ia bater no limite, não ia poder passar tudo que quiseram passar. Então, foi para poder liberar essa passagem. Além disso, permitiu também que o que é isso aqui? O limite de ativo permanente, que também é a mesma questão para as ações poderem passar, né? Tem limites de ativo em relação ao patrimônio líquido e também outros ativos que também foram liberados também para poder acontecer essa passagem de ações pelo BNDES. Bom, gente, a aula é isso, curtinha, embora densa, o texto é curto, mas é denso também, é muita coisa acontecendo. Fica aqui, então, o trabalho.
Ele tem um porém aqui nesse trabalho, a resenha, faltou dizer a data, esqueci de escrever aqui, mas deixa eu ver. 25, eu sempre dou até o outro sábado, né? Então fica até dia 5, é isso? Acho que é isso. Então até sábado, dia 5, fica o limite. Vocês têm 4 opções de resenha. Só que uma das opções são 2 textos. Então, uma opção é, você faz uma resenha do Barbosa, Furtado e Gabriele mais o Tinoco. Se fizer só de um deles, é metade. Por quê? Porque são 2 textos curtos, cheios de gráfico, tabela. Então, são textinhos muito pequenos. Então, se você quiser ler eles, vai ter que ler os 2 e fazer uma resenha dos 2. Vale como se fosse a de um, entendeu? Então, vocês vão escrever uma resenha de 2 páginas, mais ou menos, mas falando desses 2 artigos. Se forem ler eles, vai ter que ler os 2. Ou então você pode ler o do Sandro Pereira Silva, que é sobre o Fátio BNDES, ou do outro Silva lá, que é sobre o FGTS. Ou então o Roarelli, que é esse de hoje, que é um texto curto, mas como ele é pesado, daí tudo bem, ele é curto, mas é pesado. Esses 2 aqui são curtos e leves. Então seria muito fácil para você se eu colocasse só um deles. Tá? Então as opções são essas. Ou você lê este do Roarelli, ou de um dos Silva, ou do outro do Silva, ou esses 2, como se fosse um só. Se tiverem dúvidas e não entenderem, me mandem um e-mail que eu explico essa parte desses 2. Mas é só, ao invés de ler um, essa opção ela é 2. As outras opções é ler um só. Tranquilo, gente? Então é isso. Penúltimo trabalho. Está acabando. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa, a gente é só entrar em contato. E aí, quinta-feira não tem aula, porque é aquela liberada para vocês fazerem o trabalho. Então, nos vemos na terça da semana que vem, acredito eu, de modo síncrono, mas eu vou avisar melhor vocês, mas muito provavelmente será uma aula síncrona, porque está acabando o semestre e é bom a gente se ver de novo. Né? Então, é isso, gente. Até a próxima.